Câncer com metástase, a gente consegue curar? Depende. Na maior parte das doenças hoje, a gente ainda não tem tratamentos que são capazes de curar a doença. Curar, eu quero dizer o seguinte: faz um grupo de medicamentos, ou um remédio, ou o que quer que seja, a doença some e você não precisa nunca mais tratar. Tá? E você vai vir a falecer muitos anos depois de outra doença. Para a maior parte das doenças hoje, a gente ainda não tem tratamentos que são capazes de fazer esse tipo de resultado. O que os tratamentos conseguem fazer hoje? Controlar aquela doença, diminuir a doença e controlar por um tempo prolongado. Tá? Então esse tem sido o objetivo do tratamento da doença com metástase. Tratar a doença de maneira prolongada, e a gente vislumbra que no futuro a gente vai transformar doenças que eram super graves, que levariam a pessoa a falecer em meses a anos, a transformar essas doenças em doenças crônicas, em que a pessoa vai conviver com a doença ao longo da vida. Tá? Então, comparando, seria como tratar uma pressão alta, em que pressão alta a gente não cura, né? A gente trata com remédios para baixar a pressão ao longo da vida, mas ela vai sempre ter pressão alta. Obviamente guardando as devidas proporções, porque câncer é uma doença muito mais complicada do que pressão alta. A gente já tem tido algum sucesso em algumas doenças em manter controle por tempo prolongado. Então, alguns tipos de câncer de pulmão com mutações específicas, a gente consegue prolongar muito. Câncer de mama, a gente tem prolongado muito o tratamento. Câncer de próstata, por muitos anos, a gente consegue controlar uma doença com metástase, tá? E outras ainda nem tanto. Mas a gente está, obviamente, num caminho virtuoso, eu diria assim. Nos últimos 10 anos a gente aprendeu muita coisa, mais coisas do que a gente sabia nos últimos 1000 anos, e os tratamentos têm melhorado bastante. Tá? E quando eu falo a gente aprendeu mais nos últimos 1000, é verdadeiro isso. Tá? A oncologia ela começou em 1894, com a primeira cirurgia que curou câncer. Né? Então, tem pouco mais de 100 anos a oncologia. Antes disso, ninguém sobrevivia ao tratamento, à doença. Todo mundo falecia de câncer. E a gente já melhorou bastante. Obviamente não está o ideal, porque a gente não consegue curar, quer dizer, sumir com a doença em todas as situações de metástase que eu estou falando. Tá? Mas a gente melhorou muito e tem melhorado bastante. Tá? Só para a gente ter uma ideia dessa coisa da evolução da doença, no passado todo mundo morria, né? Há 100 anos atrás, há 120 anos atrás. Hoje, se a gente tiver todos os recursos, incluindo exames, cirurgias, radioterapia e tal, a gente curaria 6 pessoas em cada 10. Tá? Das pessoas que fazem diagnóstico em estadios precoces, né, quando a doença está pequena, a gente cura 9 em cada 10. Então a gente consegue curar bastante quando a doença está pequena. Quando está metástase, ainda vale essa conversa que eu disse antes. A gente não consegue curar a boa parte delas, mas a gente consegue controlar por um tempo prolongado, e a gente está aprendendo cada vez mais, e estão chegando cada vez mais remédios. Então, uma notícia boa, a gente espera que no futuro a gente consiga curar cada vez mais, mesmo doenças metastáticas. Tá? Então, essa é a regra geral. Agora, vamos para coisas específicas. Existem doenças hoje com metástases que a gente consiga curar? Existe. Tá? Que era uma coisa totalmente impensada há 10, 20 anos atrás. Hoje a gente consegue. Por exemplo, câncer de intestino com 1 ou 2 metástases, com poucas metástases. A gente sabe que, eventualmente, a gente pode fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do fígado, por exemplo, quando aquela metástase está no fígado, fazer quimioterapia, e existe uma chance que não é muito grande, mas é real, de curar aquela pessoa. Tá? Da mesma maneira, e outras doenças, a gente consegue curar com mais frequência? Sim. Câncer de testículo, com metástase, em qualquer lugar do corpo, no cérebro, no pulmão, no fígado, cura. Tá? Cura a maioria absoluta dessas pessoas, com metástase, cura. Câncer de tireoide, cura mesmo com metástase. Tá? Coricarcinoma, que é um tipo de câncer de pós-gestação, a gente consegue curar mesmo com metástase. E melanoma. Melanoma é uma revolução nos tratamentos que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Melanoma, quando eu estou dizendo aqui, é o câncer daquela pinta escura da pele. Com imunoterapia, que são remédios feitos para subir a imunidade da pessoa, em vez de o remédio combater a doença em si, ir lá matar o tumor, ele vai estimular a própria imunidade da pessoa para curar aquela doença. Né? O melanoma é uma doença muito imunogênica, que a gente chama. Ele consegue estimular, o sistema imunológico consegue vê-lo com muita facilidade, porque ele é uma célula muito diferente das células normais do corpo da gente por características intrínsecas dele. Ele já nasce estranho, o melanoma. E hoje, com os remédios que a gente tem, a gente consegue curar 4 a 5 pessoas em cada 10, mesmo com metástase. Tá? Então, quase metade das pessoas hoje, mesmo com metástase, a gente consegue curar utilizando remédios do tipo imunoterapia.
que é uma coisa totalmente impensável há 10 anos atrás, né? Esses remédios foram desenvolvidos a partir de 2009, 2010 e hoje a gente consegue curar. Eu tenho alguns pacientes com melanoma que estão curados com doença espalhada, com doença metastática, tá? Não são todos, a gente está de acordo, ainda falta um percentual grande deles, né, mais da metade, para que a gente consiga curar todo mundo, mas a gente está indo nesse caminho, que é um caminho interessante e que tem funcionado, tá? Então, imunoterapia promete ser um tratamento bastante eficaz em melanoma, em câncer de pulmão já é também, e a gente está aprendendo como fazer ficar eficaz em outras doenças, tá? Então, existe a chance sim, tá? É uma chance até razoável de você curar uma metástase de melanoma com imunoterapia, como a gente tem hoje.